Graça e paz, igreja. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo à igreja de Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, o capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, todos acharam? Amém? Vamos lá acompanhar a leitura. É todo o capítulo 4, tá? Diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará como Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Deus, nós te damos toda a glória, Pai, ao teu nome somente. Deus, que a tua palavra fale aos corações da tua igreja, Deus, que ilumine as nossas mentes, Deus. Pai, que a tua igreja possa ter sempre a consciência que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os momentos. Deus, que nós possamos ter a consciência que o Senhor é o nosso Deus e nós somos seus escravos, Deus. Que o Senhor tem total controle sobre as nossas vidas. Pai, renova, Deus, em nossos corações o amor por Ti. Deus, que a nossa alma, Deus, ela esteja sedenta por Ti. Pai,
que o Teu nome, em todas as circunstâncias das nossas vidas, seja no viver, seja no morrer, Deus, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Deus, que os nossos olhos não estejam fixos em coisas terrenas, Deus, em coisas temporais, mas que os nossos olhos, Deus, possam estar fixos na eternidade, Deus, em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu sempre conto alguns testemunhos de algumas pessoas que viveram no passado, de alguns cristãos do passado, mas eu queria iniciar contando um testemunho de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu sou testemunha ocular dessa pessoa, que teve um amor por Cristo que me impactou. E a mensagem é justamente para trazer uma reflexão de como está o seu amor por Jesus, de onde os seus olhos estão fixos, se estão fixos em coisas deste mundo, ou se estão fixos na eternidade, em coisas do céu, em coisas do alto. A pessoa que impactou minha vida é o pastor José Gomes de Almeida. No fim da sua carreira de fé, eu tive a oportunidade ainda de conhecê-lo e de ter alguns momentos com ele. E um dos momentos dessa vida dele que me impactou bastante foi certa vez ele foi na minha casa, moro na Redenção. Ele já estava senhor, bem senhor. E a primeira coisa, quando ele desce do carro na minha casa, ele vê um senhor sentado perto da minha casa, e ele pergunta a primeira coisa para esse senhor, se ele conhecia Jesus. Ele perguntou assim: se você conhece Jesus, a sua obra na cruz e a graça de Deus, ele ministra na vida daquele homem. Eu levo ele na casa de uma avó minha de criação, e a primeira coisa que o pastor José Gomes de Almeida pergunta: você conhece Jesus, a obra dele na cruz e a sua graça? Resumindo, minha avó recebeu Jesus naquele dia. Ela era muito fumante, deixou de fumar depois de um tempo. E eu fico me perguntando uma coisa. O pastor José Gomes de Almeida, senhor, muito senhor, já estava com a bengalinha dele ali, eu ia ajudando ele, a gente ia indo lá na casa da minha avó, que era um pouco difícil o acesso. E sabe, mas ele tinha um amor por Cristo, eu refletindo, renovado. Sabe, um amor por Cristo invejável. Sabe, você vê uma pessoa e fala assim: você conhece Jesus? E toda oportunidade que ele tinha, ele falava. Eu tive a honra de recebê-lo na minha casa ainda, já no fim da sua carreira. E é uma pessoa que, invejável, posso dizer. Uma pessoa com os seus olhos fixos na eternidade. Uma pessoa que teve uma vida nobre, que entregou a sua vida a pessoas, ao pastoreio de uma igreja. Uma pessoa que conhecia as suas ovelhas. Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Almeida quando ele morava aqui embaixo ainda. E quando eu cheguei com ele, conversando no início da minha caminhada de fé, ele falou assim: você tem um chamado pastoral, você vai ser um mestre. Eu falei assim: pastor, eu gosto de missões, eu gosto desse negócio de missões. Ele falou: não, você vai ser mestre. E o pastor Almeida pegou 18 livros de uma coleção teológica que ele tinha e me deu. Até hoje eu tenho lá, e me deu. E sabe, eu fico me perguntando como que um pastor de verdade conhecia a sua ovelha, sabendo para o que era a sua vocação, para algo de ensino, de mestre. Ele acreditava naquilo. Sabe, não foi uma morte trágica, mas a tragédia é viver uma vida sem sentido, sem propósito. A tragédia é viver uma vida com os olhos aqui na terra, não com os olhos fixos na eternidade. Foi uma vida nobre, de uma pessoa que doou a vida a outras pessoas. Foi uma vida nobre de uma pessoa que foi o meu primeiro pastor e marcou a minha vida. É por isso que eu estou contando o testemunho de alguém que marcou a minha vida, de alguém que acreditou no meu ministério, no meu chamado,
de alguém que acreditou em mim, de alguém com amor por Cristo renovado no fim da sua carreira, no fim da sua caminhada de fé. E a minha pergunta é: o que nós estamos fazendo para também marcar a vida de outras pessoas aqui? Será que nós estamos vivendo uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida sem sentido, sem propósito? Porque uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que nós doamos aos outros, aqui na terra, mas com os nossos olhos, com as nossas mentes fixos em algo que é eterno. As pessoas que mais fizeram pelo Evangelho, as pessoas que mais fizeram pela obra de Deus, as pessoas que mais fizeram coisas extraordinárias nesse mundo, foram pessoas que estavam com o seu coração na eternidade. Foram pessoas que resolveram perder a sua vida aqui na terra e alcançar algo eterno. E o texto que nós lemos fala basicamente sobre isso, de um apóstolo que resolveu doar-se por completo, de um apóstolo que disse que o seu ministério, ele esteve fixo na palavra de Deus, de um apóstolo que várias vezes sofreu pelo Evangelho. E ele diz a seguinte coisa: que as pessoas que ainda não tinham recebido esse Evangelho eram pessoas que este mundo cegou os seus olhos para uma mensagem verdadeira. E Paulo diz que essa mensagem que eles estavam pregando era a mensagem do Evangelho, era uma mensagem preciosa, dizendo a seguinte coisa: nós pregamos a Jesus e a nós mesmos como os seus servos. Nós pregamos a mensagem de Cristo, uma mensagem pura, uma mensagem verdadeira, uma mensagem profunda, e nós mesmos somos os seus servos, dizendo a seguinte coisa: para que a luz do Evangelho pudesse brilhar sobre a igreja de Corinto. E Paulo diz que a luz que no começo disse que, no versículo 6, e Deus disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Cristo. Paulo está dizendo uma mensagem de Gênesis, que Deus disse que no princípio era trevas, e Deus disse: haja luz e houve luz, que a palavra de vida, Ele resplandeceu no mundo. É a mesma voz, é a mesma luz que resplandeceu em nosso coração. A voz que disse: haja luz e houve luz, foi a voz que nos chamou pelo nome. Foi a voz que fez a luz existir nas trevas. É a voz que brilhou em nossos corações, e a sua luz resplandeceu em nossos corações através do conhecimento de Cristo. E Paulo diz que essa mensagem, a mensagem de Jesus, é uma mensagem preciosa. Versículo 7, Paulo diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo chama a mensagem do Evangelho chama a mensagem do Evangelho de um tesouro guardado em vasos de barro. A mensagem do Evangelho é um tesouro guardado em vasos de barro, que somos nós. E Paulo usa essa metáfora justamente para mostrar que no vaso de barro, algo talvez insignificante, algo frágil, algo que a qualquer momento pode se quebrar, mas que não tem tanta importância, mas o que tem importância é o tesouro que está dentro do vaso. Paulo diz que a mensagem do Evangelho é um tesouro guardado em vasos de barro, que somos nós. E essa mensagem era porque eles estavam sofrendo, era por causa dessa mensagem que eles estavam entregando as suas vidas. E nós, como vasos de barro, precisamos carregar essa mensagem, a mensagem do Evangelho, um tesouro inestimável. É por isso que nós precisamos ter esse tesouro, a mensagem do Evangelho, gravadas em nossos corações, cravada no fundo de nossa alma. Porque o que temos de mais precioso nesta vida
é o conhecimento de quem Cristo é a mensagem do Evangelho. O que nós crentes temos mais poderoso do mundo é a mensagem. Nós temos a mensagem mais poderosa do mundo. Nós temos a mensagem que mudou vidas de milhares de pessoas. Nós temos a mensagem pela qual mais ou menos, até hoje, mais ou menos mais de 50 milhões de pessoas morreram por causa da mensagem do Evangelho. E essa é a mensagem mais poderosa do mundo, que nós precisamos doar tudo que nós temos ao Evangelho. E Paulo, passando por algumas tribulações, por causa da mensagem do Evangelho, por causa do conhecimento de Cristo, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, somos também perseguidos por causa da mensagem do Evangelho, porém não desamparados, abatidos, muitas vezes sofreram chicotes, sofreu um naufrágio por causa da mensagem do Evangelho, foi preso por causa da mensagem do Evangelho, mas ele diz: porém nós não estamos destruídos, levando sempre no corpo a morte de Cristo, carregando sempre no nosso corpo o sacrifício e a morte de Cristo na cruz, para que também a vida de Cristo se manifeste através da nossa vida, através do nosso corpo. Paulo diz que carrega a morte da cruz de Cristo em si, para que essa vida se manifeste no seu próprio corpo. Porque nós que vivemos, Paulo diz, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na minha vida, para que em mim haja morte, mas em vós a vida. Paulo sabia que a mensagem que ele estava carregando o levaria à morte, e é necessário nós morrermos para que outras pessoas possam viver. É necessário nós morrermos para que outras pessoas possam receber uma mensagem da cruz. É necessário nós morrermos para nós mesmos, para quando nós morrermos de fato nessa carne, nós marcarmos, que nós possamos deixar a vida na vida de outras pessoas que ficaram. É o testemunho do pastor Almeida que eu contei. É alguém que decidiu entregar a sua vida por pessoas. Marcou a minha, marcou a vida de outras pessoas. E essa é uma carreira infindável. Eu vou marcar a vida de alguma outra pessoa, você vai marcar a vida de uma outra pessoa, e eu vou morrer daqui a algum tempo, você vai morrer, e assim vai continuar a mensagem do Evangelho sendo levada, nós marcando a vida de outras, e assim sucessivamente, porque a mensagem continua, o reino de Deus continua, isso nunca vai parar, é algo até a vinda de Cristo que vai continuar. Nós vamos continuar marcando a vida de outros. E é por isso que eu digo: como está o seu amor por Jesus? De que forma você tem marcado a vida de outras pessoas? De que forma você tem se entregado ao Evangelho? Será que você tem levado no seu corpo o morrer de Jesus? A sua obra, a sua cruz, essa mensagem de entregar os nossos jovens dias a Ele, de entregar a nossa velhice a Ele, de não viver uma vida trágica, sem propósito, mas de viver uma vida nobre, sabendo que nós fizemos a vontade de Deus, levando em nosso corpo a mensagem de Cristo. E Paulo diz no versículo 16: por isso
não desanimamos. Por mais que nós possamos sofrer todas essas coisas, nós não desanimamos. Pelo contrário, por mais que nós soframos no corpo, por mais que nós estejamos cansados, nós não desfalecemos, porque essa leve e momentânea tribulação que nós passamos aqui não pode ser comparado com o peso da glória, com a eternidade. Tudo é passageiro. E a minha pergunta: onde está a nossa esperança? Se a nossa esperança está em coisas daqui ou em coisas eternas. Nós não temos uma esperança morta, mas uma esperança viva em Cristo Jesus, que se entregou na cruz, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e disse que nós seríamos glorificados no fim do tempo juntamente com Ele. Ressuscitados, morremos com Ele, seremos também ressuscitados juntamente com Ele. A nossa esperança não é uma esperança morta, mas é uma esperança viva no Filho de Deus, na sua morte, no Evangelho de Deus. Por isso, entregue os seus dias a Deus, entregue os seus dias à sua obra, entregue os seus dias para conhecê-lo, entregue os seus dias anunciando a mensagem até o fim dos seus dias, até o fim. Eu não sei como que foi os últimos dias do pastor Almeida no hospital, mas eu tive a oportunidade no fim da sua carreira de ouvi-lo perguntar para uma pessoa: você conhece Jesus? E a pessoa dizer não, ele apresentar Jesus àquela pessoa, de uma pessoa que foi até o fim da sua carreira convicto daquilo que ele cria. E eu falava assim: Jesus, eu quero ser assim também, ter uma fé renovada, mesmo que o meu corpo esteja cansado, fadigado, o meu interior está renovado com a mensagem do Evangelho, com a mensagem que traz esperança, alegria, com a mensagem mais poderosa do mundo. Por isso que Paulo, no último versículo do capítulo 4, 2 Coríntios, ele diz que os nossos olhos devem estar fixos em coisas que não são passageiras, mas os nossos olhos devem estar fixos naquilo que nós não vemos, naquilo que é eterno. E isso é fé. Isso é fé. Termos a nossa esperança em Cristo, sabendo que um dia nós iremos encontrá-lo, mas enquanto esse dia não chegar, nós vamos viver aqui com todas as nossas forças, com toda a nossa devoção a Ele, e render toda a glória, glorificar o seu nome com a nossa vida, com a nossa forma de viver, construir coisas eternas, não construir coisas terrenas, construir uma vida que grite a eternidade, marcar a vida de outras pessoas. Por isso que Deus vai levantar outros jovens nesse lugar, dispostos a entregar a sua vida ao Evangelho. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós temos um grande exemplo nesse lugar, de alguém que doou tudo a Cristo. Nós temos um grande exemplo de alguém que soube o seu propósito, soube o seu estilo de vida e doou tudo isso a Jesus. Que não possamos ser diferentes, que todos os nossos dias aqui na terra possa ser para a glória de Deus, que toda a nossa juventude, que toda a nossa velhice seja para a glória de Deus, que no fim da nossa vida nós não possamos viver uma vida fútil, sentados, embalando-se numa cadeira, com uma aposentadoria legal, mas que no fim da nossa vida, se possível,
nós possamos estar com uma bengala no meio de uma rua perguntando se uma pessoa conhece a Jesus. Uma mensagem viva dentro de si. Por mais que os nossos corpos possam estar se desfalecendo, a mensagem do Evangelho nos renova. Por isso eu vos digo, despertem. Despertem. Deus pode estar despertando vocês. O despertador pode tocar. Nós podemos acordar. Mas a atitude de levantar da cama é nossa. É nossa. Deus, que a nossa vida possa ser entregue a Ti, Deus. Que os nossos olhos possam estar fixos naquilo que é eterno. Com valores do céu, Deus. Não com valores daqui. Não com valores da terra, Deus. Mas que o nosso amor por Ti, Deus, possa ser renovado a cada dia. Que nós possamos entregar os nossos dias ao Teu Evangelho, à Tua obra, Deus, a Tua missão. Espírito Santo, convence, Deus, essas pessoas que estão aqui, que ainda não chegaram ao pleno conhecimento de quem Tu és. Que eles possam, Deus, conhecer-Te, Deus. Que a Tua luz possa brilhar sobre a mente deles, sobre os seus corações, Deus. Assim como o Senhor encontrou uma vez Paulo em um lugar improvável. Deus, assim como o Senhor me encontrou em um lugar improvável. Deus, encontre os corações perdidos, Deus. Manifesta a Tua graça, Deus. Espírito Santo, convence as pessoas nesse lugar, os jovens a doarem tudo que têm a Ti, Deus, ao Evangelho. Deus, que a Tua morte na cruz possa ser sempre demonstrada em nosso corpo, Deus. Que nós possamos carregar em nós a mensagem poderosa do Evangelho. Cristo morreu, mas ressuscitou e vive. E essa é a mensagem mais poderosa do mundo. Nós temos em nossas mãos e em nossos corações a mensagem mais poderosa do mundo. Cristo vive. Cristo vive. Cristo não está morto. Ele vive. Deus, é por causa dessa mensagem que nós estamos aqui. É por causa do Teu sacrifício que nós estamos aqui. Entregamos a Ti as nossas vidas, Pai. Todo o nosso coração é Teu, Deus. Toda a nossa mente, o nosso corpo pertence a Ti, Deus. Somente a Ti. Todo o nosso ser é Deus, é Teu, Pai. Por causa da mensagem, Deus, nós estamos aqui. Carregando a minha dor, Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Cante isso, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que ficou pra trás. Olho pra Você, o Teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vamos, diga isso, vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que ficou pra trás. Olho pra Você, corro pra Você, o Teu amor me chama. E eu dependo
você. Tem alguém nesse lugar que quer dizer sim a Jesus, que ouviu a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, e diz assim: Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero entregar os meus jovens dias, eu quero entregar a minha velhice, eu quero entregar tudo a Ti. O chamado de Deus é um chamado sem volta, é um chamado onde Ele acaba destruindo os nossos sonhos e construindo os sonhos dele sobre a nossa vida. Tem alguém? Amém. Tem uma moça aqui. Amém. Como é teu nome? Sara. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou orar pela Sara também. O dizer sim a Jesus é um caminho sem volta. Tem alguma mulher aqui para acompanhar ela? Nós sabemos que quando Deus nos chama, é um caminho, é o que nós vamos viver o resto da nossa vida. É um chamado sem volta. Mas Deus, Ele vai nos ensinando a caminhar aos poucos, sabendo que o caminho é duro, mas vale a pena, tendo sempre os nossos olhos fixos na eternidade. Deus, eu oro pela Sara, Deus. Deus, que o Teu amor a encontre todos os dias, Deus. Todos os dias, Deus. Que a Tua graça, que não só está alcançando ela aqui nesse lugar, Deus, mas que a Sua graça alcance todos os dias da vida dela, Deus. Espírito Santo, eu Te agradeço, Deus, por ter falado ao coração da Sara. Deus, que Você continue a guiar, Deus, sobre o caminho da verdade. Espírito Santo, que todos os dias o Senhor renove as suas forças, Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, usa a Sara também nessa geração, Deus. Pai, que a Sara possa ser voz a outras vidas também, Deus. Que a Sara, Deus, possa manifestar a Tua graça, Deus, e o Teu amor na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus, que ela possa ter consciência, Deus, que ela está abraçando a mensagem mais poderosa do mundo, Deus. Pai, que ela está dizendo sim, sim a Ti, Deus, ao Teu sacrifício na cruz, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor a abrace todos os dias, em nome de Jesus. A igreja pode receber a Sara, amém?